Olá, sejam bem-vindos à TV REM. Eu sou o professor Anselmo Filgueira, professor da disciplina de Matemática e da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. E o assunto de hoje é conjunto dos números inteiros. Lembram do conjunto dos números naturais que foram criados a partir da necessidade do homem de contar? Pois então, com o passar do tempo, houve a necessidade da criação de novos números. Por exemplo, você já deve ter se deparado: nossa, hoje está calor. Ou, nossa, hoje está muito frio. A temperatura está abaixo de zero. E para representar esses valores abaixo de zero, que são utilizados os números negativos. E então, os números inteiros. Vamos exemplificar aqui, na reta numérica. Lembra do conjunto dos números naturais? Começa do zero e continua. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esta flecha aqui indica que a contagem continua. É por isso que diz que os números naturais, ele tem começo e não tem fim. Por isso, infinito. Com a necessidade de novos números, foram posicionados valores à esquerda do zero, os números negativos. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo e a flecha indica que a contagem continua. 4 negativo, 5 negativo e assim por diante. Certo? Então, no conjunto dos números naturais, começa do zero e não tem fim. Já no conjunto dos números inteiros, ele não tem começo e não tem fim. Então, os números inteiros, eles são formados pelos números positivos e os números negativos. Então, se os números naturais são formados por os números positivos, então podemos dizer que todo o conjunto dos números inteiros é formado por todo número natural acrescentado dos números negativos. E por que eu disse números positivos? Olha só, vou representar aqui novamente a reta para mostrar que no número positivo você pode ou não aparecer o sinal de mais. Então, olha na comparação, podemos dizer que o número 2 positivo é igual a 2. Outro exemplo, o 2 negativo, ele é menor do que 2 positivo. Então, com isso, podemos dizer que, na reta numérica, todo número que está à direita é maior do que qualquer número que está à sua esquerda. Tranquilo? Logo, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Olha outro exemplo. Então podemos dizer que o zero ele é menor do que um positivo. Logo, o zero ele é maior do que um negativo. Tranquilo? Agora, olha mais essa daqui, E o 5 negativo e o 3? Agora vocês aí de casa, o 5 negativo, ele é maior ou menor do que 3 positivo? O 5 negativo, ele é menor do que 3. Tranquilo, pessoal? Outro ponto importante na reta numérica e no conjunto dos números inteiros é o simétrico ou o oposto. Bem, vamos lá, simétrico, o que lembra a palavra simétrico? Simétrico lembra a mesma distância, concorda? Agora, oposto, o que vem em mente quando você ouve a palavra oposto? Vamos pegar como exemplo uma partida de futebol. Os jogadores, cada um de um time, estão de lados opostos, um de frente para o outro. Já na reta numérica, o simétrico e o oposto é em relação ao zero. Por exemplo, se eu perguntar quem que é o simétrico de 2 positivos? Quem que é o simétrico de 2 positivo?
Então, a partir do 0, você vai caminhar 2 casas para a direita e vai encontrar o 2 positivo. Logo, você deve andar a mesma distância para a esquerda. A partir do 0, 2 casas, você vai encontrar o 2 negativo. Logo, o oposto ou o valor simétrico de 2 positivo é 2 negativo. Tranquilo, né? Então agora vamos lá. E se eu disser quem que é o oposto de 45 negativo? Bem, já sabemos que o 45 negativo ele está localizado à esquerda do 0. Então, com isso, nós temos que andar 45 casas para chegar no 45 negativo. E para achar o simétrico ou o oposto, caminhamos a mesma distância, só que para a direita. E encontramos o 45 positivo. Logo, o simétrico ou o valor oposto de 45 negativo é 45 positivo. Tranquilo, pessoal? Agora vamos mais uma? Outro ponto importante que trabalhamos no conjunto dos números inteiros é o módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto nada mais é que a distância entre o ponto de origem, ou seja, o 0, até determinado valor. Por exemplo, se eu perguntar quem que é o módulo de 3 positivo, a partir do ponto de origem, o 0, você vai deslocar até encontrar o 3 positivo. A partir do 0, temos que caminhar 3 casas até chegar ao 3 positivo. Logo, o módulo ou valor absoluto de 3 positivo é 3. Tranquilo? Lembrando, módulo ou valor absoluto é a distância entre o ponto de origem até determinado valor. Vamos mais um exemplo. Se eu perguntar módulo ou valor absoluto de 4 negativo, bem, então eu estou perguntando qual é a distância do ponto de origem, ou seja, o 0, até o 4 negativo. Então, do 0 até eu chegar o 4 negativo, eu preciso me deslocar 4 casas. Logo, o módulo ou valor absoluto de 4 negativo é 4. E tem uma maneira que nós podemos representar o módulo, é utilizando essas duas barras. Por exemplo, essa daqui, ó, a leitura é feita o módulo de 12 negativo ou o valor absoluto de 12 negativo. E qual é a distância? 12. Então, o módulo ou valor absoluto de 12 negativo é 12. Agora vamos resolver algumas operações matemáticas com o auxílio da reta numérica. Por exemplo, se eu perguntar quanto é 3 mais 2, o 3 localizamos na reta numérica e como devemos adicionar mais 2, bem, mais 2 se refere a 2 positivos. Então, na reta numérica, nós iremos caminhar para a direita. Estamos posicionados no valor 3. Andando mais 2 casas para a direita, chegamos na casa 5. E por isso, 3 mais 2, 5. Tranquilo? Vamos mais uma? Simples, olha só. Se eu perguntar quanto que é 7 menos 4. Bem, agora 7 se refere a 7 positivo. Menos 4, o menos 4 se refere ao 4 negativo. Então, nós devemos caminhar agora para a esquerda. Se estamos na casa 7 e devemos retirar 4, então, ao andar 4 casas para a esquerda, chegamos no valor 3. Então, por isso, na reta numérica, 7 menos 4
é igual a 3. Agora, pense nessa. Quanto que é 4 menos 5? Você tem 4 e deve retirar 5. Bem, retirar, devemos andar para a esquerda na reta numérica, concorda? Então, se temos na posição 4, 4 positivo, menos 5, então devemos andar 5 casas para a esquerda. E chegamos na casa do 1 negativo. E é por isso que 4 menos 5 é igual a 1 negativo. Bem, depois de termos trabalhado a adição e a subtração de números inteiros, agora vamos ver como que funciona a multiplicação e a divisão com os números inteiros, o mais chamado de a regra de sinais. Olhe todos esses exemplos aqui, ó. 2 positivo vezes 3. 2 vezes 3 negativo. O outro, 2 negativo vezes 3 positivo. E 3 negativo vezes 2 negativo. Bem, se nós olharmos apenas o número, 2 vezes 3, 6. Então, todos os resultados serão 6. Mas e aí? Qual valor é positivo e qual é negativo? Qual resposta é positiva e qual resposta é negativa? Aí entra as regras de sinais. E para representar como que se trabalha a regra de sinal, eu vou dar um exemplo com você. Imagina que é às 6 horas da manhã e eu lhe pergunto: você já almoçou hoje? Provavelmente você vai dizer negativo, não almocei. Já ao perguntar: você já tomou o café da manhã hoje? Você vai dizer positivo, sim, já tomei o meu café da manhã. Então, para trabalhar as regras de sinais, basta uma simples pergunta. Você olha os valores que estão sendo multiplicados e divididos e faz a seguinte pergunta: os sinais são iguais? Se a resposta for sim, o resultado será positivo. E se a resposta for não, o resultado será negativo. Vamos ao exemplo de novo? Olha só, eu tenho 2 positivo vezes 3 positivo. A pergunta: os sinais são iguais? Sim, os dois são positivos. Então a resposta será positiva. O outro, eu tenho 2 positivo vezes 3 negativo. Você faz a pergunta: os sinais são iguais? Não, e não é negativo. Um é positivo e o outro é negativo. Então, 2 positivo vezes 3 negativo é 6 negativo. Vamos para a próxima. Eu tenho 2 negativo vezes 3 positivo. Um é negativo, o outro é positivo. Basta você fazer a pergunta: os sinais são iguais? Não. E quando a resposta é não, é negativo. A última, 2 negativo vezes 3 negativo. E eu pergunto: os sinais são iguais? Positivo. Logo, a resposta será positiva. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aqui na nossa TV Remi.